A paz do Senhor, meus queridos irmãos que se ligam na programação da TV ADC. Esse é o programa Conversa de Obreiro, que tem a alegria de entrar no ar mais uma vez pela nossa programação da TV ADC. O programa Conversa de Obreiro está percorrendo todo o estado do Rio Grande do Norte, entrevistando os pastores que fazem parte da nossa IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do estado do Rio Grande do Norte. E hoje o nosso programa é direto aqui da cidade de Jardim de Piranhas. É o 11º entrevistado. O nome do entrevistado de hoje é querido Pastor Valfredo Soares de Lima. Ele, que é natural da cidade de Porto Alegre, interior do estado do Rio Grande do Norte. E formado em filosofia pela UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, também formado em teologia. Ele que há 21 anos é pastor de uma das nossas IEADERNs aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. E Jardim de Piranhas é a 8ª igreja que ele está à frente. Primeiro, pastor, quero agradecer pela recepção, pela oportunidade de poder contar um pouco da sua história no nosso programa Conversa de Obreiro. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Geraldo. Pastor Valfredo, para a gente começar, queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua infância, né? Natural ali de Porto Alegre. Como é que se deu aí a vinda do Valfredo? Nasceu num lar evangélico. Fala um pouco aí da sua infância ali na cidade de Porto Alegre. A minha infância, pastor Jodinaldo, foi marcada assim por várias experiências. Nasci num lar onde meus pais não eram evangélicos, meu pai era militar, um militar naquela época considerada linha dura, e nós fomos criados num sistema muito rígido, muito disciplinar. Meu pai sempre teve uma tendência para defender o evangelho, apesar de não ter sido crente até muitos anos de vida, mas graças a Deus ele morreu crente em Jesus, mas sempre tinha pastores lá em casa. Na época, me lembro, um dos primeiros pastores de Porto Alegre, pastor Josino, outro pastor Zé Quirino, que está meu pai na fé. Então esses pastores, dentre outros, sempre tinham acesso lá em casa, e papai sempre gostava de ouvir e interagir com os pastores, né? Então, no caso, a sua família teve um contato com o evangelho através disso. Exatamente, pastores, né? É verdade. E eu me lembro que quando eu estudava a 6ª série ginasial, passaram lá os Gideões e entregaram os Novos Testamentos aos alunos, né? Eu me lembro que poucos anos depois, eu com vontade de ir para o exército, meu pai muito contra, ele tinha sido militar, quer dizer, tinha sido exatamente, estava na reserva, aposentado, e ele foi muito contra ir para o exército. E aí eu me lembro que eu me tranquei no quarto por vários dias e passei a ler o Novo Testamento. Olha só. E aquelas palavras me confortavam assim, em face de que eu estaria sendo reprimido assim, pelo meu pai, no sentido dele não querer que eu fosse para o exército, né? E, na verdade, acredito que era Deus trabalhando na minha vida, né? Visto que poucos anos depois eu vim aceitar a Jesus como Salvador. Aceitou a Jesus com quantos anos de idade, pastor Alfredo? Com 19 anos incompleto, ou seja, com 18 anos e 11 meses de idade. Olha só. E aí foi através de um culto público, um culto na igreja? Como é que foi? Eu casei em julho de 1985, mais precisamente no dia 29 de julho de 1985. A minha esposa é filha de evangélicos, né? Senão o pai dela ainda é vivo, é presbítero da Assembleia de Deus em Paulo Ferreira. E ela... Qual é o nome dele? Luiz Sampaio. Dá uma partição para ele aí, né? Pai do seu irmão Luiz Sampaio, meu sogro. Ela havia nascido num lar evangélico. Por ocasião do nosso namoro e casamento, ela estava afastada. Quando, com poucos meses que nós estávamos casados, como eu já tinha uma tendência assim para o evangelho, em virtude de meu pai defender o evangelho, né? E
sempre tinha pastor lá em casa, conversa com meu pai. Então, com poucos meses de casado, eu comecei a frequentar a igreja e mais ou menos 3 meses depois, no dia 19 de janeiro de 1986, eu já casado com a minha esposa, tinha 6 meses de casado, 5 meses de casado, 5, 6 meses. Então eu entreguei a minha vida a Jesus. Glória a Deus, e minha esposa reconciliou-se. Glória a Deus. E até hoje o Senhor tem nos ajudado, como disse o profeta Samuel. Até aqui o Senhor nos ajudou. De Deus. Esse é o pastor Valfredo Soares, pastor aqui da Assembleia de Deus Jardim Piranhas, contando um pouquinho da sua história aqui no nosso Conversa de Obreiro. Acredito que a audiência aí tá boa, né? François até que está nos ajudando aqui. Hoje a gente está sem aquela interação, né? Mas depois a gente passa todas as mensagens. Você que está aí assistindo esse vídeo, assistindo o nosso programa, compartilhe aí o nosso programa através do Facebook, tá bom? Manda a sua mensagem, o seu depoimento para o nosso querido pastor Valfredo. Como é que foi aí a vida agora na igreja, né? Jovem, 19 anos de idade. Como é que foi o envolvimento na obra do Senhor? Em que áreas ali atuou? Como é que você deu despertamento para a chamada, hoje um pastor de igreja, né? Logo quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu em seguida já passei a me dedicar à igreja, frequentar os trabalhos, sendo muito assíduo nos cultos. Quando eu aceitei foi numa época muito difícil, na cidade de Porto Alegre. Eu me lembro que em janeiro de 1986, tinha entre 8 e 10 crentes na cidade de Porto Alegre, literalmente falando, contando com a família do pastor. Era o pastor Zé Quirino, a esposa dele e uma filha, e mais uns 5 irmãos, 5, se muito 8 irmãos. Né? Então, comigo e a minha esposa, vamos dizer que formou literalmente uma média de 12 irmãos. Uma realidade muito diferente do que hoje é Porto Alegre, né? Exatamente. A igreja em Porto Alegre cresceu muito, graças a Deus. E aí era uma época muito difícil, porque nesse tempo os crentes eram muito perseguidos. Muitos perseguidos, né? E eu me lembro que quando eu vinha, sobretudo nos domingos, da igreja, a princípio eu morei na casa dos meus pais, com a minha esposa, e aí passava mesmo pelo meio do centro da cidade, onde estavam aquelas festas, né, do mundo ali, aquele movimento de bebedeira, e ali era muito difícil, assim, porque as pessoas de primeiro criticavam mesmo os crentes. Hoje os crentes em muitos momentos são até elogiados, né? Verdade. Ainda existe algum tipo de perseguição, mas comparando com o passado, praticamente hoje os crentes se destacam, né, no meio da sociedade. Mas graças a Deus, me mantive sempre muito firme em Jesus. E com poucos meses eu comecei a me envolver na obra. Me lembro que com poucos anos que eu havia aceitado, uma vez eu perguntei ao pastor Vigílio João de Moura, que hoje está residindo em Porto Alegre, né, está jubilado, mas está auxiliando o pastor Orlando lá. Eu perguntei a ele por que esse meu interesse, essa minha empolgação para trabalhar na igreja, estar envolvido nos cultos, indo para os sítios, não. Ele disse, é porque o irmão tem chamado para o ministério. Sendo que naquela época ele disse isso, mas eu não entendi, né? Ele não explicou os detalhes, e eu não entendi ao certo, né? Mas depois que eu passei a entender o termo pelos outros, porque o irmão tem chamada para o ministério. Foi a primeira pessoa a ver essa chamada na vida do senhor, foi ele, né? Diretamente assim, nesse sentido de mencionar, foi a primeira pessoa, no caso, o primeiro pastor, né? Glória a Deus. E eu me lembro ainda, eu gosto de fazer destaque aqui, que meu pai, ele tinha vontade que eu enricasse, como todo pai tem vontade que o filho enrique, né? E ele, na época eu tinha um pequeno comércio, do qual eu sobrevivi, até antes de ser pastor. Então, ele respeitava muito a minha fé, a minha crença, até me apoiava, mas nesse sentido, ele achava que eu não era para me dedicar tanto à igreja, no sentido de fechar as portas do meu comércio, né? Eu tinha uma mercearia, eu era machante que mata bode, porco, né? E depois touro, né? Boi, né? Isso. Eu digo assim porque uma vez eu falando na universidade, quando eu estava aprendendo no seminário, e eu falei que era machante, e as pessoas pensaram que machante era matador de gente. Eu digo, não, machante na minha região
matador de bode, de porco, de touro, de vaca, de boi, entendeu? Então, pode ser que tenha alguém nos ouvindo que até faça como os colegas lá na universidade, em Mossoró, na época eu estava lá cursando filosofia na UER. Então, meu pai, muitas das vezes, ele achava que eu exagerava um pouco, no sentido de, às vezes, por exemplo, nos domingos, eu deixava o comércio e ia para a escola dominical, né? E na época que eu aceitei, não tinha um pastor em definitivo na cidade de Viçosa, como tem hoje. Então, Viçosa era como se fosse uma congregação de Porto Alegre. Então, logo com poucos anos que eu era crente, não convertido ainda, me disponibilizei para ir dirigir cultos, né, em Viçosa. E aí me lembro que na época era um desafio grande, porque apesar de Viçosa não ser tão distante de Porto Alegre, apenas meio de 8 quilômetros, só que é serra. E aí na época eu me lembro de eu casar de novo, com 2, 3 anos de casado, minha esposa às vezes ficava chorando, porque iria ficar sozinha em casa, mas eu na época, mesmo não convertido, com 2, 3 anos de crente, eu dizia, minha filha, se eu não for, quem é que vai? Na época tinha o pastor, claro, em Porto Alegre, mas tinha bem pouquinhos irmãos, então para auxiliar assim, quase não tinha, né? Então, muitas das vezes eu ia sozinho, de bicicleta, para descer era muito bom, né? Mas para subir era um pouco difícil, a estrada até um tanto quanto perigosa, e muitas das vezes eu chegava em casa 10h30, 11 da noite, na maioria das vezes sozinho, né? E de bicicleta, não era de moto nem de carro, né? Porque naquela época a gente tinha uma moto, era rico, né? Isso. A maioria dos transportes era bicicleta. Então, nesse sentido, meu pai, por quem eu sempre tive muito respeito, né? Ele morreu, ainda hoje tenho respeito pela memória dele, o nome dele. Mas nesse ponto, eu digo, papai, nesse ponto o senhor tem paciência comigo, eu não posso obedecer nesse sentido, porque eu tenho vontade de trabalhar na obra de Deus, né? Glória a Deus. Então, mas ele sempre entendeu, tanto que quando eu passei a ser pastor, para ele era questão de orgulho para ele, né? Não. Que bênção. Deus trabalhou também nessa área, né? Com certeza. Pastor Alfredo, eu queria que o senhor falasse a respeito do primeiro campo, né? O senhor foi ser pastor em São Francisco do Oeste, e quem foi o pastor na época que, digamos que, foi usado por Deus para que o senhor fosse levado a esta missão, pastorear a primeira igreja? Pronto. Quando eu fui designado para pastorear a Assembleia de Deus em São Francisco do Oeste, sendo bem transparente aqui em minhas palavras, na verdade, pastor Jodinaldo, só para deixar mais claro ainda, em minha vida eu costumo dizer que é um livro aberto, né? Eu nasci na Assembleia de Deus, né, em janeiro de 1986, mas em janeiro de 1993, por algum motivo que não convém citar aqui, embora que o nosso próprio pastor Martim Alves da Silva, nosso presidente, sabe, né? Eu fui para a Igreja de Cristo, passei um tempo na Igreja de Cristo, né? Na Igreja de Cristo, 93 até 97, sinal 4 anos e 9 meses aproximadamente. E nesse período, por sinal, eu assumi o pastorado da Igreja de Cristo em Porto Alegre. Olha só. Fui quem construiu o templo lá, juntamente com os irmãos, é claro, o pastor não faz nada só, entendeu? Mas, com todo respeito à Igreja de Cristo, porque eu tenho muito respeito, muita admiração, por sinal que tenho bons amigos lá, graças a Deus. Graças a Deus. Saí em paz, graças a Deus, né? Então, eu tenho até alguns contatos com alguns pastores da Igreja de Cristo. Mas, na verdade, me lembro que quando eu me decidi a voltar para a Assembleia de Deus, então eu chamei a comissão da Igreja de Cristo, na época, e aí eu falei que, primeiro, agradeci muito pelo apoio que eles haviam me dado, mas pelo fato de eu ter nascido na Assembleia de Deus, a minha doutrina, a minha postura de doutrina, uso e costume, era assembleiana, e, portanto, eu tive dificuldade em congregar noutra igreja. Não é que a igreja ali fosse uma igreja ruim, né? Mas pelo fato de eu ter uma formação assembleiana, eu me identificava realmente, era com a Assembleia de Deus, né? Estava sentindo saudade de casa. Exatamente. Na verdade, pastor Reginaldo, eu tenho dito reiteradas vezes
que quando eu saí da Assembleia de Deus, com pouco tempo eu tive vontade de voltar para a Assembleia de Deus. Mas eu achei que as portas estariam fechadas, o que era um engano meu. Né? E eu tenho dito, muitas vezes, por experiência própria, que às vezes alguns irmãos que saem da nossa igreja, às vezes saem, não é nem por convicção de não estar na Assembleia de Deus. Às vezes é o mal entendido e às vezes a pessoa, nesse mal entendido, sai e às vezes fica com vergonha, alguma coisa assim, de voltar pensando que as portas estão fechadas. Mas, na verdade, quem nasce na Assembleia de Deus e aceita realmente a doutrina da Assembleia de Deus, não se acostuma em canto nenhum. Né? Então, foi quando foi em outubro de 97, 1997, né? 4 anos e poucos meses que eu havia saído da Assembleia de Deus para ir congregar na Igreja de Cristo. Eu lembro-me que eu entrei em contato com o pastor José Hermínio Pereira, um pastor que eu tenho muito respeito por ele, né, a liderança do nosso estado. E aí falei com ele, porque o pastor Hermínio é um pastor muito conhecido. Veterano, né, da nossa igreja. Exato. Então, eu falei com ele, lá de Porto Alegre, por telefone, a possibilidade de eu voltar para a Assembleia de Deus e como eu deveria fazer assim. Eu gostaria de conversar com o pastor Martim, que na época era pastor em Mossoró. Né? E ele me deu aquele apoio e tal. E ele disse, se quiser vir amanhã, pode vir, que ele vai estar no gabinete. Eu já falo para ele. E eu digo, fico muito feliz. Isso era um dia de domingo, quando foi segunda-feira, né? Fui para Mossoró e cheguei lá, fui recebido pelo nosso pastor, Martim Alves da Silva. Contei a história a ele, como se deu a minha saída. Não acusei ninguém, não responsabilizei ninguém. Também não falei mal de igreja nenhuma. Né? Pelo contrário, eu assumi a total responsabilidade pela minha ingenuidade, né, em ter saído da minha igreja, Assembleia de Deus. De qualquer maneira, o trabalho desenvolvido na Igreja de Cristo foi um legado que o senhor deixou ali em Porto Alegre, né? Construiu. Para a glória de Deus, exatamente. Então, a tua passagem ali foi uma passagem que realmente foi... Deus foi glorificado, né, pastor? Exatamente. Destacando aqui, só rapidamente, que quando foi eu e outro diácono, Rivenbeck, que hoje é pastor da Assembleia de Deus de Madureira, lá em Porto Alegre, né? Quando saímos, foi os dois juntos, e ele, a princípio, foi quem assumiu, 93 e 95. Quando foi 95 a 97, quem assumiu o pastorado da Igreja de Cristo foi a minha pessoa. E aí uma coisa que eu faço questão de destacar aqui, é que quando eu contei a história, o pastor Martim me parabenizou pela minha sinceridade, porque eu não fui culpar ninguém, não fui responsável, eu assumi as minhas falhas, a minha imaturidade, a minha ingenuidade, entendeu? Então ele me parabenizou e elogiou pela minha sinceridade e pela minha postura assembleiana que eu sempre tive, né? Entendeu? Glória a Deus. Então, com todo respeito à Igreja de Cristo, que eu tenho, tanto que eu estava lá na Igreja de Cristo, mas a minha postura era assembleiana, até o modo de vestir, entendeu? Olha aí. O modo de vestir. Enfim, a minha postura era assembleiana, né? Não tinha como dar certo, nem na Igreja de Cristo e nem em outra igreja, porque a minha postura era assembleiana, claro, desde que aceitei. Então, isso foi em outubro. Quando foi em novembro, me lembro que nós fomos ter, na época era o pastor Olavo, que se não me engano hoje ele não está mais no campo, se não me engano, né? Parece que nem na nossa igreja, parece. Então eu fui com ele ao pastor Martim em novembro de 1997, e o pastor Martim perguntou a mim qual o meu pensamento. Eu disse a ele que era trabalho no campo. Trabalho no campo, e ele disse, você fica aguardando que quando surgir uma porta, nós vamos colocar você no campo. Isso foi no mês de novembro. Quando foi em janeiro de 1998, a convenção de 1998, era ainda o nosso pastor João Gomes da Silva, de saudosa lembrança, de saudosa memória, né? E aí, quando cheguei lá, eu até me lembro que eu me senti tão pequeno, se bem que eu ainda sou pequeno, né? Que grande é Deus, né?
aquela estrutura da Assembleia de Deus. Eu cheguei lá, né? Que eu não conhecia Natal, né? Não. Então, cheguei lá mas cheguei lá. A convenção, eu sei que quando foi no último dia da convenção, se não foge a memória, 24 de janeiro de 1998, quando foi mais ou menos de 11 horas da manhã, o meu pastor na época, o pastor Olavo, né, em Porto Alegre, foi falar comigo, disse que o pastor Martins estaria me chamando, entendeu? E isso, no caso, fazia 2 meses e poucos dias que eu tinha voltado para o Assembleia de Deus, né? Até que muitos pastores se admiraram na época, né? Mas na época, na verdade, eu quando estava na igreja, mas eu era um defensor muito forte da doutrina da Assembleia de Deus. Então isso contribuiu para que eu tivesse, e nunca falei mal da Assembleia de Deus, entendeu? Então isso contribuiu para que eu voltasse, ou melhor, não somente voltasse para a Assembleia de Deus, mas também assumisse uma igreja com poucos dias, né? 2 meses e pouco. Aí o pastor Martim, me lembro que perguntou quantos filhos eu tinha e tal, eu disse, né? E ele disse, eu vou colocar em São Prudente e tal, e você fica aguardando aí e tal. Já conhecia já o professor Oeste? Ou não, na época eu só conhecia para dentro de Porto Alegre, né? Só por nome, né? Então, eu me lembro que na data, se não foge a memória, 24 de janeiro de 1998, então, o meu nome saiu. Foi designado. Como um dos obreiros, né? Na época, diácono ainda, para a glória de Deus. Saí pela convenção, foi uma admiração muito grande. Eu tinha acabado de vir daí, de voltar da igreja de Cristo, para voltar para a Assembleia de Deus. Entendeu? A confirmação da sua volta, né? Deus confirmou. Exatamente, entendeu? Então, eu me lembro que quando foi dia 2 de fevereiro de 1998, uma segunda-feira, eu estava chegando na cidade de São Francisco do Oeste, né? Para pastorear a igreja, e assumi dia 3, no dia em que eu completei exatamente 31 anos de idade. É tanto que no dia que eu completo ano de idade, eu completo o ano também que estou pastoreando, né? Que bênção, pastor Valfredo. Nós estamos aqui no Conversa de Obreiro, entrevistando hoje, ele é o 11º entrevistado, pastor Valfredo, líder aqui da Assembleia de Deus de Jardim de Piranhas. Nosso programa tem 1 hora de duração. O nosso irmão François vai nos dizer aí quanto tempo já temos aí de entrevista, aí no cantinho, no rodapé do nosso vídeo. E aí, o que acontece? Sai de Porto Alegre para São Francisco do Oeste e vem uma segunda missão, que é justamente a cidade da Maísa, né? Exatamente. Eu queria que o senhor falasse também sobre essa segunda missão delegada por Deus para assumir aquele trabalho que até hoje é muito conhecido no nosso estado, né? Exatamente. Quando eu estava em São Francisco do Oeste, só para resumir, em São Francisco do Oeste, Deus me abençoou muito na cidade de São Francisco do Oeste. Eu cheguei lá na época, tinha em média 25 irmãos. Eu cheguei, construí um índice de amizade muito grande, por sinal ainda hoje por sinal eu sou cidadão oestano hoje, né? E estou, por sinal, reformando minha casa lá, pretendo morar lá no final da minha vida, se Jesus me voltar logo, Gostou né? de lá? Estou quase terminando a reforma da minha casa, que é a casa que eu morei lá, com uns anos depois eu comprei, né? Comprei assim, eu tinha uma casa em Porto Alegre, vendi essa casa no ano de 2002 e comprei a casa que eu havia morado, sendo que vai fazer 2 anos agora que eu trabalho na reforma dessa casa, né? Já está mais perto agora do que longe. É verdade. Então, eu me lembro que, mesmo assim, financeiramente, eu passei algumas dificuldades, assim, mas eu não dava transparecer. Dava sinais? Não dava sinais, porque a chama acesa era muito mais forte. Eu me lembro que eu cheguei na cidade de São Oeste, numa moto seminova, né, com 3 anos de uso, e com menos de 1 ano eu vendi essa moto, entendeu? E fiquei andando As dificuldades. Fiquei andando de bicicleta ou de pé, mas eu nunca reclamei. Na época eu me lembro que eu pregava quase toda noite, porque só tinha um auxiliar lá em São Francisco do Oeste, e aí todo dia nós tínhamos culto, de domingo a domingo. Então, praticamente, era eu que pregava quase toda noite, entendeu? Era o pregador nós tínhamos quase todo dia. 2 programas em rádio, né? Um programa denominado Arma Tudo Crente e outro programa, outra rádio, A Hora da Verdade. E aí eu conseguia falar com umas pessoas e fiz muita amizade. De maneira que no dia 3 de fevereiro de
2000, eu promovi meu aniversário. Promovi meu aniversário. E aí até o padre da cidade na época foi. Olha só. Foi os professores, a Câmara Vereadora foi quase toda, o delegado, a polícia, entendeu? Os professores, enfim, eu fiz muito boa, muita amizade. Na época até o padre da cidade foi também. E aí eu promovi um aniversário mesmo grande para minhas condições na época, né? Então, me lembro que foi exatamente nesse dia em que eu recebi o presente, o pastor Alfredo Luiz de Melo, que hoje está pastoreando a Assembleia de Deus em Açu, ligou para mim, era 9 horas da manhã mais ou menos, me dando os parabéns, dizendo que eu havia sido transferido na noite de ontem, né, para a Maísa, uma grande igreja. Até eu me lembro que ele disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino, né? Então... a Maísa já era essa potência no sentido de... Lá a gente sabe que a Maísa é um centro econômico muito forte ali, por causa da produção que verdade, existe. Já era isso na época? Já existia essa produção? Não era... Já existia produção. Não era uma igreja grande como hoje, que hoje eu falo que tem 1000 crentes ou mais. Mas na época já tinha mais de 200 irmãos. Então, eu me lembro quando eu saí de lá, deixei 281 irmãos, entre membros congregados. Mas eu já encontrei um grande trabalhar, com mais de 200 crentes. Quer dizer, quem estava num trabalho de 41 irmãos, e para um trabalho de 200 e tanto... É uma outra realidade. É outra realidade, né? Verdade. Então, assim, na verdade, Deus me abençoou muito na Maísa e Deus me abençoou muito na Maísa. Foi quanto tempo? Eu passei 2 anos e 3 meses e alguns dias na Maísa, né? Que bênção, pastor. 2 anos, 3 meses e alguns dias. Lá no caso, a Maísa, até hoje, é uma das igrejas do nosso estado, que tem uma particularidade. Tem uns distritos nos nossos estados que são, comparando-se às cidades, o número de evangélicos bem maior, né? A gente tem o caso da Maísa, o caso de Piquiri, de outros distritos do nosso estado, que o número de crentes lá é bem alto, vamos dizer assim, né? E a Maísa hoje continua sendo uma igreja muito... Mas eu queria fazer só uma observação aqui, que quando eu saí para o campo, realmente, quem me apresentou... Primeiro, o pastor Hermínio me introduziu à presença do pastor Martim, né? Isso em outubro de 97. Na época, o pastor Olavo era pastor em Porto Alegre. O pastor Olavo foi quem me levou diretamente ao pastor Martim. E quando eu cheguei em São Francisco do Oeste, no dia 2 de fevereiro de 98, que eu assumi dia 3, o pastor, na época em Paulo do Ferro, era o pastor Jurandir Barreto, que hoje está jubilado, né? Mas, na verdade... desde o início do meu ministério, o pastor Martim tem me acompanhado. Que bênção, pastor. E para mim tem sido um pai para mim. Um pai. Que bênção, pastor. Depois da Maísa vem o desafio Luiz Gomes. Luiz Gomes. Vamos falar um pouquinho sobre Luiz Gomes, porque é uma igreja também muito conhecida no nosso estado, muitos pastores já passaram por ali. E eu queria que o senhor falasse sobre esse desafio, que era pastorear agora Luiz Gomes, né? Luiz Gomes, eu cheguei lá, era um trabalho menor do que a Maísa na época, né? Mas se destacava mais um pouco pelo fato de ser cidade, né? De ser cidade. E... O evangelho é antigo por ali, né? É antigo, exatamente. Então me lembro que Luiz Gomes foi outra cidade onde eu fui muito abençoado, graças a Deus. Por sinal, quando eu estava em Luiz Gomes, foi quando eu fui aprovado no vestibular para filosofia, né? Porque, na verdade, quando eu entrei para ser pastor, para pastorear, eu só tinha ensino fundamental. Mas quando eu fui no começo de 98, né? Fevereiro de 98, quando foi no final de 98, eu tive aquele toque divino para estudar. E eu fui estudar. Começo de 99, me matriculei na escola Mané Herculano, lá em São Francisco, e fui já o primeiro ano do ensino médio, a aula começava às 1h da tarde, né? Como é que é? Pastor e ao mesmo tempo estudante ali. Foi assim um momento que Deus abriu as portas para mim, porque lá eu era em parte visto como aluno, mas também visto como professor. Me lembro que até na hora da merenda, eu merendava mais os professores, até uns alunos, colegas de sala de aula, né? Ou até de outras salas, dizia, mas o Valfredo é aluno, e o pastor é aluno, e aqui está merendando nossos professores, né?
nós professores, mas aí o diretor, né? Na época dele, uma diretora, e os professores me davam aquele apoio, eu tive muito acesso. Me lembro que uma vez eu fiz até uma palestra lá na sala de aula, tinha até 2 freiras lá, e preguei o evangelho. Foi muito, muito positivo esse início. E me lembro, então, quando cheguei na Maísa, no início de 2000, então eu passei a estudar em Mossoró, na Escola Estadual Jerônimo Rosato, que é conhecido por Colégio Estadual, e estudei o 2º e 3º ano. Foi também um momento assim, muito especial. Vou contar só um momento aqui. Me lembro que uma vez, eu sempre gostei de sentar na primeira carteira, né, da frente. Chegou a professora de língua portuguesa e para dar a aula, e eu olhei para ela, digo: professora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Meu Deus. E naquele momento ela começou os olhos a querer, ficaram molhados, né, de lágrimas. Ele disse: ô, Valfredo, estou presente nessa palavra. Isso onde é que se encontra? Eu digo: Salmos, capítulo 37, versículo 5. Aí ela, então, pegou dentro da pasta dela, né, e aí foi conferir. Ela andava com o Novo Testamento. Assim, foi um momento, dentre outros momentos, assim, muito marcante, assim, que foi um momento, assim, espiritual mesmo. Aproveitar para né? evangelizar, né? Exatamente. E aí, eu fiz vestibular, já falando no estudo, né? Eu tenho dificuldade de falar pouco, né? Daqui a pouco o tempo se acaba. Fica à vontade, né? A história do show deve ser registrada. Então, eu fiz vestibular 3 vezes para direito, entendeu? Fiz uma, quando eu estava ainda morando na Maísa, fiz em Mossoró. Aí fiz um outro vestibular para direito, não fui aprovado. E quando eu era pastor em Luz Gomes, fiz outro vestibular para direito na cidade de Souza. Era um não desejo fui aprovado. seu? Eu tinha vontade de ser advogado. Não para exercer a função, mas porque eu acho muito bonito a função do advogado, né? Esse título, né? Claro. Por sinal, graças a Deus, eu tenho um filho que é advogado hoje. Olha só. Eu não foi para o pai, mas foi para o filho, né? Deu certo. Não me formei em advocacia, mas meu filho, graças a Deus. Mas como é que surgiu a questão da filosofia? Também era uma área que o senhor exatamente, admirava? Eu sempre gostei de questionar. Questionar, mas vendo a vida pelo lado positivo. Entendeu? Os meus questionamentos não é para ver a vida pelo lado negativo. Não. Meus questionamentos é para ver a vida pelo lado positivo. O que de melhor pode se extrair da vida. Então, eu sempre gostei de áreas humanas, né? De filosofia, psicologia, sociologia, né? Então, como no caso eu tinha feito 3 vestibulares, não tinha sido aprovado em nenhum. Na época não era Enem, né? Vestibular de Direito mesmo. Era muito concorrido, na época, ainda hoje deve ser. Isso. E então, no 4º vestibular que eu fui fazer, eu não estudei nesse ano. Meu estudo era em casa mesmo, né? Até alguém dizia: não, vai fazer um cursinho, porque se for estudar em casa, eu digo: eu vou passar no vestibular estudando em casa, né? E aí, nesse 4º vestibular que eu fui fazer, eu não tinha estudado. Me programei para estudar, mas o tempo foi passando e quando cuidei que não, o tempo passou e chegou o dia da prova, né? Mas quando eu fiz a primeira prova, eram 2 dias, né? Na época, não sei como funciona hoje, mas acho que não é 2 provas. Né? 2 dias. Quase não existe mais vestibular, acho que é mais Enem, né? Mais Enem. Então, quando eu fiz a primeira prova objetiva, né? De História e Geografia, conhecimentos gerais, e eu recebi o gabarito à noite, e eu vi que eu tinha tirado uma nota razoavelmente boa, né? Aí foi quando eu digo: então há uma chance de ser aprovado. Então eu me lembro que eu fui estudar nessa noite menino. Motivado, né? Porque eu tinha tirado uma nota boa. Aí peguei um dicionário de língua espanhola, que eu ainda hoje tenho esse dicionário, um dicionário pequeno, ainda tenho ele hoje, que eu ia fazer a prova de língua, né? Eu optei por espanhol, né? Espanhol. E aí fui estudar, né? Então, fiquei até meia-noite e no outro dia seria a prova, né? Somando com a redação, claro, entendeu? Então, eu sei que quando saiu o resultado, né? Eu fui aprovado e eu agradeço muito a Deus e ao pastor Martim, conforme eu já disse, é um segundo pai para mim. E hoje meu pai faleceu, agora ele é meu pai, né? Como fosse meu pai. Ele fez todo um esforço para que eu me aproximasse de Mossoró para fazer a faculdade, entendeu? Então,
A princípio houve a oportunidade de eu ir para outra cidade, que eu não vou mencionar aqui o nome, mas não foi possível. E a cidade mais próxima que apareceu para mim, que dava para eu, mesmo com todo esforço, sacrifício, estudar, foi Triunfo Potiguara. Chegamos a Triunfo, né? Foi quando da minha casa, foi quando eu fui, né? E Deus trabalhando, nesse intervalo, a universidade entrou em greve. Em greve. Em greve. E aí? Porque se não tivesse entrado em greve, eu tinha perdido. Pelo menos o primeiro período, né? Se tivesse controlado, até Deus perdido o trabalhou curso, até nisso. né? Eu me lembro quando eu estava na escola bíblica de 2004, em Natal, a escola bíblica em que foi decidida a minha mudança de Luiz Gomes para Triunfo, me lembro que acabou essa greve, entendeu? Então, quando eu cheguei em Luiz Gomes, a universidade tinha terminado a greve, entendeu? E aí eu perdi só uma semana de aula, mas não me prejudicou. Não prejudicou. Mas passou em meio 2 meses na época, uma das maiores greves que houve, 2000 e pouco. Era Deus, na verdade, trabalhando para que... Com certeza, pastor. Como é que era a vida agora? Universitário, pastor de igreja? Levou numa boa isso aí? Era um desafio muito grande. Desafio porque eu me levantava de 4h40 da madrugada, todo dia, de 5 horas da manhã, pegava o carro de linha, né? E caminhava para a universidade, a UERN de Mossoró. Chegava lá 7 horas, 7h10, né? E às vezes quando eu entrava no carro já era dormindo, né? Então, cansado físico. Então, a aula terminava 8h30, 8h40 era o intervalo para merenda, e 10h30 encerrava a aula, né? E eu vinha para o centro de Mossoró esperar o carro de linha que ia sair de lá de 1, 2 da tarde. Eu chegava em casa todo dia, isso durante 5 dias por semana, um período de 4 anos. Eu chegava em casa 3, 4 horas da tarde e às vezes até 5 horas da tarde, né? Todo dia isso, de segunda a sexta, sendo que eu sempre gostei de estar na igreja. E eu morava em Triunfo Potiguara, a casa era vizinha à igreja, entendeu? Então, quando terminava o culto, os irmãos ficavam lá em casa, até 10 horas, 10h30 da noite, entendeu? Então, quando eu ia dormir, era meia-noite, entendeu? E muitas das vezes, eu ainda ia esperar meu filho, que na época fazia faculdade de letras em Açu, para quando ele chegara, nós ir passar para o computador que eu via escrito em mãos, né? Quando eu chegava da universidade, à tarde, ou então mesmo depois que o irmão saiu, eu ia escrever na mão, né? E na época eu não entendia quase nada de computador, como ainda hoje eu entendo muito pouco, né? Então eu ficava até meia-noite, 1 hora da madrugada, mas meu filho, né? Às vezes, e eu então dormia em média 4 horas por noite. Era uma jornada, né? Então o cansaço físico era muito grande. Eu me lembro que eu tomava vitamina para o cansaço físico e mental na época, né? Mas mesmo nesse período, nós derrubamos a casa pastoral de Triunfo Potiguara, começamos uma outra casa do zero, como se diz, né? Do zero, da sapata mesmo. Eu ainda morei nessa casa quase 2 anos, deixei ela quase concluída. O pastor Valdemar, ele, quando chegou lá, que me substituiu, ele então colocou a cerâmica e forrou a casa e inaugurou a casa, né? Eu estou vendo que o tempo está estourado, porque eu tenho dificuldade de falar pouco, viu? Meu pastor, reconheço. O senhor, na verdade, a história do senhor vai servir de muita edificação para a fé de muita gente. Ele está me mostrando ali como é que está a questão do visor, como é que está o enquadramento. Mas, na verdade, pastor, a nossa preocupação também é... O nosso pastor Alfredo daqui a pouco tem uma reunião aí com os irmãos, né? Então, a gente está no tempo dele aqui, viu, irmãos? Ele aí é quem vai ditar a questão do tempo. Pastor, gostou mesmo da área da filosofia? Sim. E eu pergunto hoje como pastor, dentro dessa área ainda, dessa nossa... Falando sobre a questão da sua formação, utiliza muito para o reino a questão da filosofia? A filosofia eu utilizo mais para combater o ateísmo, né? Dentro das igrejas, quase não utilizamos, mas ao mesmo tempo eu escrevi para o jornal Vida Abundante, uma coluna, né, intitulada Filosofia e Religião,
por sinal, reescrevi 8 artigos há poucos meses sobre o crente e a universidade, e agora concluí 6 artigos sobre o crente e a depressão. Então, a coluna intitulada Filosofia e Religião, isso com certeza me dá uma base, né? Uma base não só acadêmica, mas filosófica, para escrever e entrar em assuntos polêmicos, né? Sempre buscando manter um equilíbrio, como defende o filósofo grego Aristóteles. Eu li uma obra dele, e ainda hoje estudo essa obra, Ética Nicômaco, em que ele defende o meio termo, ou o justo meio. E o meio termo, ou o justo meio, em Aristóteles, não é uma falta de personalidade, é uma personalidade moderada. Ele diz que 2 é pouco, 10 é muito, então 6 seria o número ideal entre o excesso e a falta. Então, essa linha de pensamento, eu tenho seguido ela praticamente em tudo da minha vida, né? Então, a filosofia, eu utilizo ela mais exatamente para defender o Evangelho. Copiando, de certa forma, a metodologia do filósofo inglês, John Locke, que foi o que eu trabalhei, minha monografia, que é um milagre. Meu curso superior é um milagre. E minha monografia é outro milagre, né? Se possível, eu poderia daqui um pouco falar 1 minuto, né? Claro. Porque até me emocionei agora um pouco. Que benção. Na verdade, a minha monografia só acreditava nela eu e Deus. Eu e Deus. Nenhum professor acreditava. Mas antes, assim, antes de chegar aí, a filosofia, para mim, me ajuda nesse sentido, né, de eu combater o ateísmo. E até utilizo do conhecimento que Deus tem me dado, conhecimento secular mesmo, né, para, muitas das vezes, hoje nós vivemos uma fase muito moderna em que alguns irmãos, né, mesmo das nossas igrejas, às vezes por ter um pouco de conhecimento secular, às vezes, usando assim um termo talvez um pouco forte, eles querem questionar o pastor. Então o pastor, mas isso eu não estou falando só dessa ou daquela igreja, não. Estou falando de forma geral, todo mesmo, geral mesmo. Né? O senhor acha que é um problema hoje? Hoje a gente está perdendo muitos jovens. Principalmente, eu falo de forma geral, a igreja evangélica, o índice de jovens que vão para lá e tem a sua mente revolucionada para o lado, digamos, justamente esse lado que o senhor está tratando, é grande, né? Há um perigo que deve ser combatido também, né, pastor? Exatamente. Essa juventude que está aí. Nesse sentido que eu bato sempre na tecla nesse sentido, às vezes não tem como eu não falar um pouco, porque eu fui para a sala de aula, depois de pastor, não só como aluno, mas como crente. Eu estudei o 1º, 2º, 3º ano em sala de aula e passei 4 anos na universidade, já sendo pastor, né? Então eu sei o que eu passei lá, entendeu? Em sala de aula, sobretudo na universidade. A minha fé, ela foi provada até mais não. Então eu que tinha 37 anos de idade, quando entrei na faculdade, saí com 41 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia várias vezes. Não muitas vezes, mas algumas vezes já tinha lido, de capa a capa, né? Senão estou concluindo mais uma vez agora, até o final do ano, se Deus quiser. Então, eu tinha e tenho um curso básico em teologia. Tinha um suporte ali, né? Então, uma experiência de vida, 37 anos já. E mesmo assim, os professores desafiavam a minha fé, entendeu? Então, muitas das vezes, eu me lembro que eu ia para a faculdade em jejum, entendeu? Na hora da merenda, eu não merendava. Deixava passar e só merendava quando terminava a aula, porque às vezes os debates lá, eles não eram só debates comuns, não. Tinha algo espiritual pelo meio. Eu me lembro que uma vez o irmão disse lá, no meio da sala de aula, no meio da aula, que parece que era melhor falar no diabo ali do que em Deus. Porque quando se falava em Deus, havia uma manifestação lá dentro, contrária, entendeu? Então parece que é melhor a gente falar no diabo aqui, entendeu? Ele usou esse termo, irmão, né? Na época, e foi um termo bem colocado mesmo, porque de certa forma, quando falava de Deus lá, uma revolta grande. Então, eu me lembro que tinha
Eu, depois de alguns meses que estava lá, na filosofia, 2 irmãos vieram me questionar. Disse, pastor, eu também sou crente, mas não vou estar questionando, discutindo com os professores. E vocês são crentes? Esse tempo todinho a fé sendo bombada, vocês calados aí e tal. Diga, pois eu não vou esconder a minha fé, não. Eu já li a Bíblia várias vezes, sou crente há vários anos. Não abrir a mão. Não vou abrir mão de maneira nenhuma. E então, me lembro quando eu passei assim, do 2º e 3º período, e no departamento do meu curso que eu fiz só tinha mestre e doutor em filosofia. Eita. No departamento de filosofia, na época, não tinha nenhum pós-graduado. Era só mestre e doutor. Eita. Entendeu? Eu me lembro quando eu passei de 2º e 3º período, quando eu levantava a mão, eu levantei a mão e não levanto a mão para perder um debate, uma discussão. Né? Porque, na verdade, eu tive interesse, eu comprei o que se considera a Bíblia do Filósofo. A Bíblia do Filósofo é a coleção dos principais filósofos, que é composta de 40 livros. Eu tive interesse em comprar esses livros todos, entendeu? Comprei e tenho elas hoje, a coleção completa, né? Então eu passei a estudar esses homens para questionar a própria filosofia com a própria filosofia, entendeu? Então eu segui o que eu ia dizendo lá atrás, eu segui e sigo hoje o caminho de Blaise Pascal, que é um filósofo francês, século XVII, né? Morreu precocemente. Ele nasceu em 1623, nasceu em 1623 e morreu em 1662, com 39 anos de idade, mas ele escreveu uma obra chamada Pensamentos, através da qual ele faz a defesa do cristianismo, usando argumento de filosofia, usando a geometria, usando a matemática. Ele era um geômetra, um matemático, um cientista. Preparado. Eu me lembro que eu dei até uma obra dessa ao pastor Martinho uma vez, que é muito importante. Depois da Bíblia, é a maior obra apologética do cristianismo. Essa obra chamada Pensamentos, né? Pensamentos de Blaise Pascal. Então, adota a postura de Blaise Pascal e também a do filósofo inglês John Locke. Nasceu em 1632 e morreu em 1704, com 72 anos de idade. E foi com base em John Locke que eu escrevi minha monografia. Então, minha monografia é um milagre de Deus. Por que a sua monografia é um milagre de Deus? Porque, pastor Ronaldo, minha foi um milagre de Deus, porque... Não foi uma monografia normal. Não, Como outras, né? A minha monografia só acreditava nela eu e Deus. Eu e Deus. Eu descobri logo cedo, quando eu estudava o ensino médio ainda, em Mossoró. Eu comprei um livro numa livraria lá em Mossoró, Ensaio acerca do Entendimento Humano, de John Locke, a principal obra dele, que ele trata sobre conhecimento. E como eu sempre fui curioso pelo conhecimento, na época eu fui pesquisar ali o índice dos assuntos do livro e vi lá a obra Ensaio acerca do Entendimento Humano, é uma obra dividida em 4 livros, né? E vi lá no 4º livro, capítulo 10, em 17 sessões, em que John Locke defende por A mais B que Deus existe. E isso me interessou quando eu estava aí estudando ensino médio. Então, quando eu passei a fazer faculdade, eu já passei com isso na mente, de trabalhar esse tema. Deus em John Locke. Demonstrar que Deus existe com base em John Locke. Então, a princípio, nenhum professor acreditava em mim, porque John Locke é um filósofo político, ele é famoso pela obra Primeiro e Segundo Tratado sobre o Governo, sobretudo a obra Segundo Tratado sobre o Governo. É considerado um filósofo tolerante, porque ele escreveu Carta acerca da Tolerância, né? E é famoso também por essa obra Ensaio acerca do Entendimento Humano, em que ele trabalha o conhecimento. O conhecimento humano, como se dar, mas na verdade ele é mais famoso como filósofo político, né? Político. Aí os professores, mestre e doutor em filosofia, não tinham conhecimento desse lado religioso de John Locke. Mas como é algo que me interessava, então eu fui explorar esse lado dele. Então descobri que ele era realmente um defensor do cristianismo. Defensor do cristianismo, a ponto dele dizer, na obra dele, eu tenho essa obra, eu tenho quase todas as obras de Locke, eu comprei todas, né? É tanto que ele disse, na obra Carta acerca da Tolerância, e eu exploro essa passagem na minha monografia, que os ateus não devem de modo algum serem tolerados. E ele justifica o porquê. Porque assim como eles, os ateus, não respeitam a religião, o Deus de ninguém, então eles também não devem ser respeitados, né?
Então ele, apesar de ser considerado um filósofo tolerante, mas para com os ateus, isso defende a minha monarquia, ele foi intolerante, a ponto de dizer que eles não devem ser tolerados, né? Então, John Locke é conhecido pelo filósofo empirista, que tem como base de estudo a experiência, os dados empíricos. Mas o que as pessoas não conheciam, até mesmo mestre e doutor em filosofia, é que John Locke vai dizer na obra dele, Ensaio do Entendimento Humano, que o conhecimento realmente se dá pelas ideias de sensação, né? Mas também pelas ideias de reflexão, da razão. Ou seja, o conhecimento em Locke começa com a apreensão dos dados empíricos. Uma vez que esses dados foram aprendidos, eles passam para um outro nível de conhecimento, que é o da razão, da reflexão, entendeu? Então, a mente com a qual nós fomos dotados, segundo Locke diz, né, ele vai dizer que nós fomos dotados das seguintes faculdades: sentido, percepção e razão. Então, uma vez que nós, realmente, ele não vai negar, não, ele vai dizer que nós, ao nascer, nós somos como uma folha de papel em branco, ou como uma tábua rasa, que nós vamos preenchendo a nossa mente com os dados aprendidos pelos sentidos, sendo que, após essa apreensão desses dados pelos sentidos, eles vão passar para um outro processo de conhecimento agora, que é o da reflexão, da razão. E é nesse sentido que Locke vai defender que Deus existe não pelos dados empíricos, mas pela razão. Ele chega a dizer na sua obra, e eu exploro isso na minha monografia, que demonstrou, melhor dizendo, né? A filosofia é muito criteriosa, muitas das vezes, em vez de prova, fala em demonstrar. Diz que demonstrou Deus pela razão. Deus pela razão. Então eu considero essa minha monografia um milagre, porque ninguém acreditava nessa minha monografia. Somente eu e Deus. O resultado final foi positivo. O resultado final, eu fiz a defesa dela no dia 15 de abril de 2008. Né? Numa terça-feira, no auditório da FAFIC, Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, em Mossoró, lá na UERJ, e eu fiz a minha defesa da minha monografia diante do mestre em Rousseau, diante de um mestre em Epicuro e diante de uma mestre em Platão, que foi a minha orientadora, a professora Maria Vera Lúcia, conhecida por Vera Lúcia, foi minha orientadora, e os que examinaram, né, julgaram a minha monografia, era o professor doutor Telmir Soares, né, e que é mestre, agora é doutor em Rousseau, falei com ele há poucos dias, né, pelo Zap, e o outro é mestre em Epicuro, me perdoe, está me dando um branco no momento, está no monografia, mas está no branco. Você que era um mestre em Epicuro, e no final, Deus honrou a minha fera. Foi o único aluno que tirou um 10 na monografia. Meu Deus. Entendeu? O nome do senhor foi glorificado naquele dia. A minha monografia tem um 10. Foi o único 10 que saiu. Entendeu? O nome de Deus foi glorificado. Minha monografia, ela tem 64 laudas. Com mais qualquer coisa, eu transfero ela no livro. Né? A ideia é isso? É transformar no livro. A minha monografia é o conhecimento da existência de Deus em Locke. Ou seja, eu demonstro com base no filósofo John Locke que Deus existe. Que bem. Sem utilizar um versículo da Bíblia. Só com conhecimento filosófico. Então, enquanto os filósofos têm fama de ateus, então eu, enquanto estudante de filosofia, demonstrei que Deus existe com base na própria filosofia. No próprio filósofo John Locke. Glória a Deus. Esse é uma conversa de obreiro aqui com o nosso querido pastor Valfredo Soares de Lima, o líder da Assembleia de Deus aqui em Jardim Piranhas. Veio aí Triunfo Potiguar, desse período da universidade. Sim. Fez a universidade, fez aquela obra também lá, que foi a Casa Pastoral, e aí chegamos a Itaú. Fala um pouquinho sobre a chegada de Itaú. Eu passei, em média, 2 anos e 9 meses em Itaú. Em Itaú, por onde eu passei, geralmente nós fomos abençoados. É claro que tem umas cidades particularidades, em que Deus realmente nos abençoa mais, claro, ou nós somos mais abençoados, né? Então, Itaú, passei lá 2 anos e 9 meses. Nós não fizemos um grande trabalho lá, deixamos uma casa pastoral, né? Uma casa pastoral bem começada, e muito material lá, que na verdade, até agora, outro pastor não foi avante, mas, quer dizer, não deu continuidade à obra, porque cada pastor tem uma maneira de trabalhar, né? Verdade. Entendeu? Aí nós realizamos um batismo lá, se não me engano, de 13 ou 14 irmãos. Mas eu louvo a Deus, porque quando chegou o meu tempo, eu me lembro que eu disse à minha esposa
o meu tempo aqui se encerrou. Encerrou. E eu só falei com ela isso, e quando foi com menos de um mês, o pastor Alfredo Luiz de Melo me ligou dizendo que estaria me convidando para ir para Zé da Penha. Quer dizer, eu não falei isso com ninguém, só falei com minha esposa. Quando eu senti que meu tempo chegou, com menos de 30 dias, recebi esse confirmação do pastor de Deus, Alfredo né? Luiz de Melo. Exatamente. Se encerrou lá e começa em José da Penha, Zé da pouquinho Penha, sobre a Zé da passagem. Penha foi uma das igrejas que Deus mais me abençoou. Passei 4 anos, 11 meses e alguns dias, quase 5 anos em José da Penha. Deus nos abençoou muito em José da Penha. O que foi que mais marcou a tua Na passagem verdade, em José da Penha? em José da Penha, eu me lembro que nós chegamos lá, com poucos meses, nós compramos a bancada nova da igreja. Entendeu? Sim, foi algo assim que Deus abriu as portas, entendeu? Uma conquista. Uma conquista grande. E depois, uma outra conquista que nós fizemos lá, em termos de construção, é que nós, com pouco tempo chegamos lá, compramos uma moto seminal para a igreja, que essa moto, deixando bem claro, depois houve um problemazinho dela, assim, então achei melhor vender a moto, mas investimos em dinheiro, porque eu gosto das coisas tudo transparente, né? Me lembro que a gente comprou um ar-condicionado para um quarto da casa pastoral, forramos, né? Exatamente, só para ser transparente aqui, né? E nós fizemos a frente da igreja, reformamos lá, muito bonita a igreja lá, colocamos porta de vidro, assim, só a frente, derrubamos cerâmica, fizemos reboco, calçada, então ficou a frente da Assembleia de Deus em José da Penha, ficou outra, muito bonita mesmo, né? E então reinauguremos, porque tinha sido feita a pré-inauguração de um templo num sítio por nome Baixo do Fogo, Lara, né? E aí nós terminamos essa congregação e fizemos a inauguração, né? Que na verdade já funcionava, né? Mas faltava a questão do banheiro, secretaria, porta, placa, essas coisas assim, muro, então fizemos tudo isso. E por sinal escrituramos esse terreno lá, essa igreja, porque não tinha documento, já faria muitos anos, mas eu fui atrás das pessoas, sinal pessoa que não é evangélica, e fizemos documento dessa. Então, eu fui muito abençoado em José da Penha, muito abençoado mesmo. E aí, como é que surgiu aí Coronel? Coronel Pessoa, eu estava praticamente certo de ir para a cidade de São Rafael. Né? São Rafael, a convite do pastor Alfredo. O pastor Alfredo tem sido um pastor muito presente no meu ministério pastoral, né? Pastor Alfredo Luiz de Melo. Ele havia me convidado para ir. É da sua família? Porque eu sou... não, mas é parecido o nome, né? Ele é Alfredo, meu nome é Valfredo, né? Então, ele havia me convidado para ir para São Rafael e eu estava praticamente certo de ir já, entendeu? Minha esposa resistindo um pouco, porque ela é da região do Alto Oeste, da região do Alto Oeste. Nós temos uma filha que mora em Pau do Sete, o pai dela mora em Pau do Sete, né? Tudo bem. Então, aí ela disse, não, eu vou, tá? Mas eu gostaria de ficar mais perto. Foi quando o pastor Lufran, né? Pastor da Assembleia de Deus de São Miguel, supervisor daquele campo, entrou em contato comigo e disse que o pastor era Ivan, que estaria em Coronel, iria para São Rafael se eu quisesse ir para Coronel, tá entendendo? Foi quando eu fui com a minha esposa e minha filha, que mora em Pau do Sete, minha filha Priscila, fomos olhar lá e como ficava mais próximo ali de Pau do Sete e tal, então aceitamos ir para Coronel, em vez de ir para São Rafael. O que é que mais marcou a tua passagem ali em Coronel? Então, foi o marco da sua gestão ali. A minha passagem em Coronel foi muito pouca. Foi pouco mais de um ano e poucos dias, né? Um ano e poucos dias. Na verdade, o meu tempo foi muito limitado. Em Coronel Pessoa, mas louva a Deus, né? Pela minha passagem em Coronel. Ficou uma amizade muito forte com o pastor Lufran, né? Com certeza. Eu tive a oportunidade de viajar com ele para João Pessoa e falou muito bem do senhor. O pastor Lufran é um amigo da gente, pode ter certeza. Glória a Deus. E aí surge a 8ª igreja, nós estamos aqui, Jardim de Piranhas. Exatamente. Fala um pouco aí sobre a atual igreja e os avanços, né? A gente passa aí pela igreja e vê que realmente a igreja está bonita. Vemos também o avanço aqui na obra do Senhor, né? A Assembleia de Deus Jardim de Piranha, para mim, e a cidade em si, eu só passei igrejas boas. Mas Jardim de Piranhas... É um presente. Na verdade, é um presente de Deus, tá entendendo? Como todas as demais igrejas foram, né? Mas Jardim de Piranhas, eu estou chegando... Está com 1 ano e 5 meses, para mim eu estou com 3 meses, cheguei agora, entendeu? 3 meses, entendeu? Coisa boa. Porque Deus tem nos abençoado, mano. Glória a Deus. Eu já encontrei um trabalho muito bom aqui. Nosso companheiro, pastor Marcos, que está em Jucurutu, ele já deu aqui, entendeu?
Eu apenas estou dando continuidade. Amém. Então, Deus tem nos abençoado muito aqui. Por sinal, nós estamos no projeto para climatizar a igreja. Que bênção. Já estamos na batalha. O senhor já deu uma mexida aí na fachada, né? Na Logo parte da quando frente? chegamos, nós pintamos a frente, reformamos a calçada, né? Colocamos corrimões aí de aço inox, né? Novo letreiro. Colocamos as letras de aço inox, né? E Deus tem nos abençoado. Nós já compramos freezer para a igreja, Que já bênção. compramos ar-condicionado para a casa pastoral, já compramos fogão industrial, já compramos várias cadeiras e várias mesas para a igreja, vários ventiladores, vários microfones, né? E dentre outros. E afora os né? trabalhos que vão Exatamente, que aí, estão os realizando, congressos, exatamente. os E agora estamos no desafio para climatizar a igreja. Isso. Nós já fizemos orçamento da energia mudar de monofase para trifase, né? De amanhã 8 dias, já vem um eletricista aí já para mudar, né? Monofase para trifase. E eu acredito que em janeiro nós estaremos colocando as máquinas aí, centrais de ar, Que bênção, se Deus quiser. E a obra do Senhor é quem ganha com Trabalho tudo isso. aqui muito bom. É um trabalho muito bom. Hoje, por exemplo, tinha 82 irmãos na escola bíblica dominical. Que bênção. A frequência daquela escola dominical é muito boa. Já encontrei assim. Olha só. Eu estou apenas dando continuidade, entendeu? Então aqui é um trabalho muito bom. A igreja que não é tão grande, é uma frequência em média de 80 irmãos, 70, 80, 90, já chegou até 100 irmãos, até passou já de 100. Então, mas se mantém essa média de 80, é uma boa escola dominical. Os cultos de doutrina, apesar de já estar com 1 ano e 5 meses aqui, mas permanece Que bênção. um bom número de irmãos. No domingo, geralmente, a nossa igreja lota, né? São 32 bancos e algumas cadeiras. Pelo menos no domingo, a nossa bancada lota. Enfim, é uma igreja muito boa, tem me abençoado muito. Graças a A cidade também é muito boa, então eu estou feliz mesmo, muito feliz mesmo. Acho que E o pelo meu rosto dá para ver que eu estou muito feliz, né? Fala, e o campo? Gostou do campo? O campo é uma de bênção. Caicó? É um É campo verdade. missionário, né? É verdade. Eu ainda me considero como que estou em fase de adaptação. No sentido do campo de Caicó, é um campo grande, dinâmico, muito criativo, muito dinâmico, né? Nosso pastor Isaac, do nosso campo aqui. E é um campo grande, em virtude assim, que não é só cidade. A boa parte, campos missionários, rurais, né? E aí, é tanto que eu sou muito caseiro, reconheço, né? É tanto que alguns campos missionários, inclusive, o senhor ainda não conheça, mas espero conhecer, né? Com certeza, pastor. Mas eu estou muito feliz, graças a Deus. Graças a Deus. E louvo a Deus pela vida do nosso pastor Isaac, né? Amém. Graças a Deus. Ontem foi a consagração de obreiro lá e nós levamos 3 diáconos aqui para ser consagrada a Presbítero. presbítero, né? Que bênção. Isso é um avanço. E segunda-feira vai ter o batismo lá nas águas. Nós vamos levar aí, se Deus quiser, uns 12 irmãos para se batizar. Então, louvo a Deus, estou muito feliz aqui em Jardim de Piranha, viu? Glória a Deus. Programa Conversa de Obreiro aqui direto de Jardim de Piranha. A gente tem um ventiladorzinho aqui ligado, porque senão não dá conta, né, pastor? A gente É verdade, aqui vai. Mas, na verdade, louvamos a Deus. Estamos chegando aqui na reta final do nosso programa. A gente vai para o quadro Definem uma Palavra, que é um quadro que a gente sempre encerra o nosso programa, pastor. A gente cita o nome de alguém ou de alguma coisa aqui, o senhor vai definir uma palavra. Pronto. Tá certo? E a gente louva a Deus por estar entrevistando o pastor Valfredo, que é o 11º entrevistado. Tem muita gente a ser entrevistada ainda, viu, pastor? Tudo bem. Muita gente, são 66 municípios, afora os distritos que nós estamos percorrendo todo o estado do Rio Grande do Norte. Estivemos entrevistando, por último, o pastor lá Triunfo, que é seu amigo. Pastor Edinaldo, pastor meu Edinaldo. amigo. Meu amigo. E a cidade que também teve a oportunidade de pastorear. Verdade. E o próximo entrevistado, já para você anotar aí na sua agenda, é dia 22 desse mês, lá na Praia de Zumbi, pastor José Alves. Pastor José Alves foi pastor, porque tem vários José Alves. É verdade, é isso que eu Pastor estou José procurando. Alves, foi pastor em Linda Flor, foi pastor Em Paraná. Paraná. Meu amigo. Verdade, olha só. Meu amigo. Então manda um abraço aí para ele, pastor. Vai ser o próximo. Pastor Zé Alves, um forte abraço. Viu? Glória a Deus. Vamos aqui para o quadro Define uma Palavra. Sim. A gente vai citar o nome de alguém aqui. O senhor defina aí em uma palavra em nome de Jesus. Vamos lá. Defina uma palavra. Antônia, mais conhecida como sua mãe. Minha mãe, um amor de pessoa. Uma pessoa por quem tenho muito respeito, muita admiração. Ela já partiu para a eternidade, mas em falar dela ainda me emociono. Minha mãe, uma mulher guerreira, meu pai era militar, morávamos em Porto Alegre, na época as coisas muito difíceis. Meu pai ia para Pau dos Ferros, né? Muitas vezes de pé, com um fuzil nas costas, né? Pau dos Ferros é o batalhão lá.
E aí eu me lembro, nós tudo pequeno, e mamãe, como sempre, as mães, que são boas mães mesmo, acolhedoras, a gente todo pequeno ali, as coisas muito difíceis na época, né? Eu nasci num lar muito pobre, meu pai era militar, mas soldado de primeiro, um soldado da polícia, ganhava muito pouco. Nós, uma família grande, nós somos uma família grande, né? E graças a Deus, está tudo vivo hoje, permanece todos vivos. Mas mamãe, como uma boa mãe, sempre ali nos dando todo o apoio da melhor maneira possível. Eu tenho muito respeito, muito apreço pela minha mãe. Né? Glória a Deus. Minha mãe é um amor de pessoa. Amém, pastor. Defina uma palavra, pastor José Hermínio, seu amigo. José Hermínio é um pastor, eu considero o pastor Hermínio uma relíquia. Relíquia. Da nossa igreja do estado do Rio Grande do Norte. Um homem que tem história. O pastor Hermínio é um homem que tem história na nossa igreja no Rio Grande do Norte. E eu me inspiro muito no pastor Hermínio. Né? Me inspiro muito no sentido dele ser aquele homem guerreiro, um homem que realmente não mede esforço para fazer a obra de Deus. Eu admiro ele já naquela idade, né? Mas se é de ficar um dia em casa. Geralmente ele está num dia no culto, numa cidade, está no outro, tal. Eu admiro muito o pastor Hermínio. Relíquia. Eu considero ele como uma relíquia mesmo. Verdade. Um homem que tem viva, muito trabalho prestado à nossa igreja no Rio Grande do Norte, né? Glória a Deus. Defina uma palavra, região Alto Oeste. Alto Oeste é uma região... Eu amo muito o Alto Oeste. Eu sou natural de Porto Alegre, meu sogro é de Pau dos Ferros, tenho uma filha que mora em Pau dos Ferros hoje, então o Alto Oeste é a região onde eu pretendo finalizar meus dias, isso se Jesus não vier logo, ou se eu não passar pela eternidade. Defina uma palavra, Unias, mais conhecido como seu pai, né? Meu pai, Unias Neném de Lima, Esse nome é diferente. é uma figura de um pai. Uma figura exemplar. Eu me lembro que eu pastoreando igrejas, que eu só passei em igrejas boas, né? Mas assim, a primeira igreja que eu passei era uma igreja um pouco pequena, mas uma igreja boa, entendeu? São Pedro do Oeste. Então, nas duas igrejas que eu passei, já foram igrejas mesmo pequenas, mas de um porte já maior, né? Vamos dizer, na nossa linguagem, né? Na nossa linguagem, no nosso entendimento. Mesmo eu estando em igreja que me dava suporte para eu sobreviver, entendeu? Mas meu pai, ele ligava para mim para saber como eu estava, se estava faltando alguma coisa, né? Então, eu tenho meu pai como uma pessoa, eu falo todo dia do meu pai, todo dia eu me lembro dele, que é, na verdade, eu disse recentemente que o meu maior professor foi meu pai. Olha aí. Meu pai só tinha o 5º ano primário, entendeu? Mas foi o meu maior professor. Eu disse esse recentemente, eu digo constantemente. Quando o senhor se formou, ele ainda estava... Ele ainda estava vivo e foi a minha formatura. Ele, em Triunfo do Ar, meu culto de formatura, 29 de junho de 2008. Ele estava lá, não participou do culto porque ele tinha sofrido uma AVC, o terceiro AVC na época, não estava muito lúcido aí. Então, meu primo, Ananias, Neném de Lima, que mora em Açu, ficou com ele lá na casa pastoral, mas ele foi ainda, entendeu? Então... E tinha orgulho de você ser pastor. Muito, né? muito, muito. Então, meu pai é uma pessoa que me faz até palavras para expressar o quanto eu admiro meu pai, né? O Neném de Lima. Né? Define uma palavra, primeiro campo, São Francisco do Oeste. São Francisco do Oeste. Uma escola? O meu primeiro amor, ministerialmente falando. Né? O meu primeiro amor, no entendimento da nossa região, a primeira igreja, no sentido ministerial, uma igreja que... Marcou muito, porque eu cheguei lá em São Francisco do Oeste, eu pesava 52 quilos, vou até dizer meu peso. Na minha gente chama... eu vou deixar isso tempo pra mim. Eu era bem magrinho, entendeu? Mas assim, eu tinha uma voz nessa época, era um vozeirão, entendeu? Mais do que tem hoje, ó. E aí, eu pregava na época com muita dureza. Mas mesmo pregando com muita dureza, eu conquistei a cidade. Porque depois do culto eu ia falar com os vizinhos, apertar a mão de um e de outro, tal, essa coisa toda. E fiz amizade. Ainda hoje eu tenho muita amizade na cidade de São Francisco. Então, a minha primeira cidade, eu considero o meu primeiro amor, ministerialmente falando. Minha dedicação, assim, foi uma coisa...
eu louvo a Deus. A primeira cidade eu não tenho como esquecer, São Breno. É tanto que eu vou morar lá, se Jesus não voltar logo, né? Amém. Define uma palavra, pastor Alfredo Luiz. Alfredo Luiz é um pastor que tem sido um abençoador do meu ministério pastoral, né? Eu, quando fui consagrado a presbítero, fui indicado pelo pastor Alfredo, que eu entrei no campo como diácono. Quando fui consagrado a presbítero, fui indicado por ele, né? E aí, quando fui para sair de São Francisco para Maísa, ele intermediou com o pastor Martim. Quando foi da Maísa para Luiz Gomes, ele intermediou também, foi-me o convite para ir para Luiz Gomes, disse que já tinha falado com o pastor Martim. Quando foi para sair de Luiz Gomes para Triunfo Potiguar, ele também intermediou. Quando foi para eu sair de Itaú, ele foi quem me convidou para Zé da Penha, entendeu? Olha aí. Então o pastor Alfredo Luiz tem sido um abençoador do ministério pastoral. Faz parte da sua história, né? Faz, exatamente. Verdade. Pastor, define uma palavra, Iaderne. Iaderne é a minha segunda casa. A minha segunda casa, a minha segunda família, onde, na verdade, eu me sinto em casa. Quando eu estou na Assembleia de Deus, na verdade, eu estou 24 horas na Assembleia de Deus, eu me sinto em casa. Me sinto em casa. Está no seu lar, né? Estou na minha casa. Define uma palavra, Naísa. Naísa. Quem é Naísa? Diga pro povo aí. Naísa Lopes Sampaio de Lima é minha esposa, com quem somos casados há 34 anos, né? 34 anos. Ela tá ouvindo ali. E em 29 de julho de 2020, nós iremos completar 35 anos de casado, e esse é o dia em que, se Deus quiser, nós vamos inaugurar a nossa casa na cidade de São Fidélis. Minha esposa é uma mulher guerreira, uma mulher simples, né? Uma mulher guerreira. Eu admiro a minha esposa. Às vezes nós chegamos de viagem, dentre outros pontos que eu poderia citar. Às vezes eu chego de viagem assim, depende da viagem, se for uma viagem longa, eu chego um pouco fadado, até me escoro no sofá, alguma coisa assim, e ela vai fazer as coisas e tal. Eu admiro muito a minha esposa, Naísa Lopes Sampaio de Lima, uma mulher simples, e eu tenho dito reiteradas vezes que ela me ajuda muito no meu ministério pastoral. Porque, dentre outros pontos que eu poderia citar, ela não interfere no meu ministério pastoral. Isso é um ponto positivo, né? Graças a Deus, ela naquele jeito, sim, dela, a ler no local dela, contribui, é uma grande ajudadora para a minha vida ministerial, em todo sentido. Amém. Antepenúltimo aqui, define uma palavra, pastor Martim Alves da Silva, presidente da Iaderne e Samaderne. Pastor Martim é o meu segundo pai. Pastor Martim é como se fosse o meu pai, né? É um pai que eu tenho. Acompanha o seu ministério, né? Pastor Martim é um meu abençoador, né? Um homem que, na verdade, tem me abençoado muito, apesar de eu não estar sendo no gabinete dele, porque eu sou um obreiro realmente caseiro, eu reconheço que eu ando pouco, entendeu? Ando pouco, mas o pastor Martim, eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida dele, pela consideração que ele tem a mim e a minha família. Onde o pastor Martim vê meus filhos, meu genro, minha esposa, ele tem aquela consideração. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Martim e tenho o pastor Martim como o meu pai. Glória a Deus. Para encerrar, sempre terminamos com um entrevistado. Definem uma palavra, pastor Valfredo Soares de Lima. O amado que está aqui na minha frente, que está sendo assistido aí pela turma do Conversa de Obreiro. Defina uma palavra, pastor Valfredo aí. Se defina, homem. Pastor Valfredo, um homem original. Original. Eu considero-me original. Porque, assim, eu digo no sentido original porque eu sempre falo o que penso. Entendeu? Respeitando as diferenças e indiferenças, mas sempre falo autêntico. O que penso, entendeu? Sou autêntico, eu me sinto autêntico, entendeu? Me sinto autêntico. Por exemplo, eu não sou de estar fazendo um elogio a uma pessoa se realmente aquilo não for verdadeiro. Nossa. Isso é um exemplo, entendeu? Claro. Eu só faço um elogio a uma pessoa se for verdadeiro. Se não for, eu me mantenho calado, entendeu? Então eu me sinto original no sentido autêntico, né? Nesse sentido, entendeu? E isso me fez
eu ficar 4 anos na universidade e sair de lá de cabeça erguida. Graças a Deus. Me permite eu exemplificar para concluir? Eu tive vários debates lá na universidade com professores, mestres e doutores. Me lembro que teve até um momento assim um pouco constrangedor, porque num debate que eu tive com um professor que falava 5 idiomas, ele foi confrontado pela minha pessoa, entendeu? Não quero me estender no assunto, porque não convém aqui, né? Nem temos tempo suficiente. Ele saiu da sala de aula. Né? Foi um momento constrangedor assim, mas se... Isso no debate. Num debate filosófico, entendeu? Envolvia a questão de Nietzsche, filósofo alemão, né? Nasceu em 1844 e morreu em 1900, louco. Nietzsche é um filósofo conhecido pela famosa frase, Deus está morto. Mas, na verdade, para se cumprir o que diz a Bíblia, né? Salmo 53, não pode a memória, disse-o Nessa no seu coração, não há Deus. Nessa traduz por louco. Nietzsche nasceu em 1844 e em 1889, ou melhor, em 1899, depois de tanta religião, tanto cristianismo. Eu tenho todas as obras dele, de Nietzsche, estudei todas já, entendeu? Ele enlouqueceu, literalmente falando, um ano antes de sua morte. Morreu com quantos anos? Com 56 anos. Entendeu? Um ano antes da morte dele, ele enlouqueceu, literalmente falando. É por isso que a filosofia, eu não aconselho as pessoas a fazer filosofia, não, sobretudo quem é jovem. Porque a pessoa fazer filosofia e terminar crente do mesmo jeito que começou, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus, entendeu? Porque as tentações lá são grandes para você negar a sua fé, entendeu? Porque eles batem de freio mesmo. A filosofia lida com questionamento. Não? Então, se a pessoa não estiver segura, né? Então o que é que acontece? Eu me lembro que mesmo nesses debates que eu tive com alguns professores lá, debates ferrenhos às vezes, né? Debates mesmo, eu cheguei a dizer a esse professor um dia que em se tratando de filosofia ele era meu professor, mas em se tratando de teologia, pelo fato de eu perceber que ele não tinha conhecimento teológico, eu era o professor da sala de aula, mesmo ele falando 5 idiomas, entendeu? Eu sei. E tendo muito conhecimento filosófico, né? Porque eu justifiquei, eu digo, já li a Bíblia várias vezes, né? Leio a Bíblia quase todo dia, tenho um curso básico em teologia e pelo que eu estou vendo o senhor só entende de filosofia. Então o senhor ensina que nós só podemos falar daquilo que nós temos conhecimento. E o senhor está querendo falar de uma coisa que o senhor não tem conhecimento. Não, Breiner, mas com essa minha postura, eu respeito os professores. Me lembro que tem um professor ateu declarado mesmo, que quando ele chegou no 8º período, ele disse que já tinha tomado conhecimento, que tinha 2 pastores lá na sala de aula, que realmente era eu e outro pastor da Igreja Batista, de Capuí, Ceará, na época, que eram difíceis de dialogar com eles, porque eles realmente, né? Então, eu ganhei o respeito por essa minha postura, essa forma original de ser. Exatamente. Eu me lembro que tem uma professora de ética, que uma vez, ela falando sobre a minha originalidade, autenticidade, eu me lembro que uma vez uma professora de ética, né? Professora de ética, ela citou lá Aristóteles. E eu fiz um elogio a Aristóteles, um filósofo grego, né? Eu estudo Aristóteles um pouco, sobretudo a Ética Nicômaca, que ele tem várias obras, né? Ela disse, mas Aristóteles perseguiu a igreja, ela disse. Ou melhor, desculpa, mas a igreja perseguiu Aristóteles. Digo, mas não foi a igreja evangélica. A igreja católica. Igreja romana. Quando eu disse isso, se bem que a igreja perseguiu em paz, porque Tomás de Aquino vai se inspirar em Aristóteles para defender Deus. Olha só. Né? Por exemplo, Aristóteles, o filósofo grego Aristóteles, ele defende que existe um primeiro motor que move tudo, não é movido por nada. Tomás de Aquino vai cristianizar esse pensamento e vai dizer que o primeiro motor defendido pelo filósofo grego Aristóteles era Deus. Entendeu? A professora disse isso, né, que a igreja havia princípio, mas não foi, eu digo, mas não foi a igreja evangélica. Aí ela disse, sim, então está fazendo diferença, então eu já estou vendo que vocês dois vão me dar trabalho aqui.
Eu digo, realmente, professora, eu já estou no 3º período aqui de filosofia, eu só aceito aqui um argumento se tiver fundamento. Se não tiver... E depois eu ganhei esse respeito da professora, que ela me tratava assim, até que o outro pastor disse, mas Valfredo, essa professora tem um respeito, você fala, tal. Que, graças a Deus, certo, ganhei o respeito dela. Então, eu ganhei o respeito por essa minha autenticidade. Sua forma. Por essa autêntica, entendeu? Então, no final, eu saí, assim, com uma nota muito alta pelos meus professores, porque ganhei o respeito deles. Eu me lembro que, vou dar só um exemplo aqui, eu me lembro que estudava uma pessoa, uma autoridade que estudava conosco, e um dia ele passou um momento de constrangimento lá na sala de aula, né? Eu não vou dizer o que foi, né? E aí nós já estávamos no 6º período, mais ou menos, e a princípio nós tivemos alguns debates, uma autoridade lá, de Mossoró, que eu não vou citar o nome, né? Que concluiu filosofia comigo. Então, quando terminou a aula, assim, ele me chamou assim, quase chorando, porque, pelo menos no curso que eu fiz, os professores lá de filosofia, eles não levam em consideração se a pessoa lá teve promotor de justiça, pagando cadeira conosco, cadeira de filosofia, entendeu? Não fazendo o curso em si, mas pagando algumas cadeiras de filosofia, teve promotor de justiça, teve médico, teve professores, né? Mas lá era tratado tudo por igual. Tudo aluno. Pelo menos no curso de filosofia. Era tudo com aluno. Não tem esse negócio que alguém é promotor, é médico, porque é professor, pastor não, é tudo aluno. Então, nisso eu admirei muito pelo menos meu curso, não sei os outros cursos que eu não conheço, a realidade dos outros cursos. Então, esse professor passou um constrangimento grande com a professora. Não, professor não, desculpa. Este colega meu, né, uma autoridade. Eclesiástica? É autoridade? Não, a autoridade mesmo. Sei. Secular, né? Tranquilo. Secular. Passou um constrangimento alto, eu tive pena dele. E quando terminou a aula, e é porque nós tínhamos tido uns debates no início, entendeu? Eu mais ele, confronto. Eu gosto de religião, né? E ele veio se abrir comigo, disse, pastor, quase chorando, lágrimas nos olhos. Disse, pastor, quer me abrir um pouco, senhor, que eu vejo que o senhor é um de respeito, de caráter. Eu estou acima daquilo que eu passei ali, aquele constrangimento, tá? Eu não fui debater porque não valia a pena. Quer dizer, dos alunos ali, ele viu a minha pessoa como uma referência para ele poder se abrir um pouco, desabafar do que realmente foi contra ele. Ele é uma autoridade, né, secularmente falando, entendeu? E passar um constrangimento ali, o professor repreendeu ele na frente de todo mundo. Foi um negócio desagradável, até eu, né? Então, assim, pela essa minha originalidade, essa minha autenticidade, eu respeito, não só dos professores, mas dos próprios alunos. Então, por isso que eu digo, eu valorizo nós sermos o que somos, né? Então, eu louvo a Deus pelo que sou. Eu digo sempre, eu não quero ser nada mais, nada menos do que eu sou, entendeu? Não de maneira nenhuma, né? Então, eu louvo a Deus pelo que eu sou, Isso te define, original. Glória a Deus. Programa Conversa de Obreiro, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Antes, pastor, a gente quer agradecer pela receptividade. A gente já tinha entrado em contato algumas vezes, a possibilidade de nós marcarmos essa entrevista, e acabou sendo hoje, né? Culminando aí no trabalho logo mais à noite. E aí, louvamos a Deus porque a história de mais um obreiro que serve para a edificação da fé de muita gente, principalmente a juventude da nossa igreja, principalmente nós estamos vivendo um tempo onde a maioria dos irmãos tem se despertado para entrar na universidade. O senhor é um exemplo vivo de quem entrou lá, mas não deixou os princípios fora. De maneira nenhuma. Os princípios dentro da universidade e saiu talvez mais fortalecido, pode ter certeza. Do que entrou lá, né? Então, pastor Valfredo, louvamos a Deus pela tua experiência e dê as suas considerações finais aqui. E a gente vai encerrar, o senhor vai filosofar aqui para esse povo, viu? Filosofando através do Evangelho. Amém? Agradeço aí a audiência. Eu quero, nesse momento, agradecer inicialmente, primeiro a Deus, é claro, amém, autor de nossas vidas, e agradecer ao pastor Jodinaldo, que está aqui nesta tarde, nos dando prazer, e à noite estará participando do nosso culto de 100 horas, vai pregar a palavra de Deus, se Deus quiser. E quero agradecer também a Françoel, o irmão Françoel, que está assessorando aqui, o pastor Jonaldo. Eu quero agradecer a todos vocês que neste momento nos acompanham, nos assistem. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e que vos ajude em tudo
E concluir dizer da minha alegria, da minha satisfação. Reconheço que eu tenho dificuldade de falar pouco, entendeu? De falar pouco. Talvez tenha se cedido aí meu pastor, no tempo. Jamais. Mas qualquer coisa você faz as correções aí, na questão do tempo, né? Tranquilo, pastor. Então, muito obrigado, pastor Osnaldo. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam ou nos acompanham neste momento. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, gente, papo alto nível aqui com o pastor Valfredo. O homem é filósofo. E aí a gente vai um dia marcar só para falar sobre a filosofia dentro da palavra de Deus. Chama aqui, tem muito conhecimento nessa área que a gente tem muito que aprender, com certeza, tá bom? Deus abençoe. Esse programa está ao vivo aqui pelo Facebook, pela TV ADC, vai estar daqui a pouquinho pelo YouTube. Você pode colocar lá, TV ADC, Conversa de Obreiro, e no YouTube você tem toda a entrevista, a hora que você quiser assistir. Se você chegou na metade, assiste desde o começo lá, tá bom? E compartilha esse vídeo para que outros possam ser alcançados através do Conversa de Obreiro. Conversa de Obreiro, sempre edificando a vida de muitos. É uma conversa sempre edificante. Estamos percorrendo todo o estado do Rio Grande do Norte para contar as histórias dos que fizeram e que fazem parte da história da nossa EADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Até a próxima no nosso Conversa de Obreiro.